Que tal transformar a sua rotina dentro de casa em apenas 12 meses, com apenas 12 hábitos diferentes? O meu nome é Jéssica Maria, esse é o canal Lar Doce e Ordem e eu espero que esse vídeo te ajude a ter mais ordem dentro da rotina da sua casa. No primeiro vídeo dessa série sobre o método Fly Lady, comentei sobre os 31 Baby Steps, os 31 passinhos pequenos, pequenos passos, ou 31 Baby Steps, cada um vai falando de um jeito em português, que são 31 dias tentando mudar os hábitos dentro de casa para começar o método Fly Lady. Mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, inclusive, para fazer esses 31 passinhos, ou seja, mudar uma coisinha por dia, cada dia, durante 31 dias. Eu vou fazer um vídeo, sim, explicando sobre esses 31 dias, mas antes dele, eu queria fazer esse vídeo propondo uma mudança em 12 meses apenas. Uma pequena mudança por mês. Criar um novo hábito por mês para colocar esse método Fly Lady para rodar. Se você não sabe do que eu estou falando, sobre esse método, sobre essa mudança de rotina dentro de casa, nas tarefas, na limpeza, na organização, assista esse primeiro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, para depois você vir aqui e entender do que se trata esse vídeo. Vamos começar com esses 12 novos hábitos? Bom, você não precisa necessariamente começar em janeiro. Você pode começar em qualquer época do ano, então não se prenda a isso. Eu vou falar mês 1, mês 2, mês 3, mas não necessariamente se refere a janeiro, fevereiro, março. Independente de quando você assistir esse vídeo, você pode começar a mudar os hábitos da rotina da sua casa. Combinado? Então vamos lá, eu fiz uma listinha aqui muito simples, com uma folhinha de papel, para que vocês possam, de alguma maneira, começar que esse método funcione na sua casa e você possa ter mais tempo para a família, ter mais tempo para descansar e não ficar refém, não ficar aí sofrendo com as tarefas de casa, com a arrumação de casa. Vamos lá? Primeiro mês. No primeiro mês, você vai começar a criar o hábito do que esse método Fly Lady fala de brilhar a pia. O que seria brilhar a pia? É não deixar a louça suja sempre, especialmente no turno da noite, para que de manhã, quando você acorde renovada, você não tenha uma primeira tarefa super chata, né, para você cumprir, mas que você comece realmente o dia de forma renovada, que você possa tomar bem o seu café da manhã. Se você tem que sair correndo para trabalhar, você não vai deixar aquela louça suja lá e só ter que resolver quando voltar para casa. E quando voltar para casa, às vezes você tem que fazer uma janta e tá lá aquela louça para te encontrar, para te receber, para quê? Então, antes de você ir dormir, você vai fazer com que a sua pia brilhe. E não necessariamente você precisa lavar essa louça. Para você entender exatamente como você pode fazer com que a sua pia brilhe sem precisar lavar a louça, eu vou deixar um outro card aqui sobre um outro vídeo que eu gravei falando sobre um jeitinho aí para você fazer com que isso aconteça sem necessariamente ter uma lava-louças, tá bom? Então, vá lá, assista esse vídeo que você vai entender melhor para a gente poder focar aqui nesse vídeo somente nesses 12 passos, um para cada mês. Então, no mês 1, brilhar a pia da cozinha. No mês 2, a proposta é você começar a ter o hábito de arrumar a sua cama. Se você já tem esse hábito, aí você pula. Mas se você ainda tem esse hábito de deixar tudo bagunçado, até porque você fala, não, mas eu não posso arrumar imediatamente por causa dos ácaros e parará, parará. Beleza. Mas aí é melhor você acordar mais cedo e enquanto você vai fazendo as coisas antes de trabalhar ou qualquer coisa do tipo, você vai ter tempo hábil de voltar antes de sair de casa para arrumar a sua cama, ou se você trabalha em casa, fica dentro de casa, você, em algum determinado momento da sua manhã, depois do café da manhã, seja lá em que momento, você vai lá e você vai arrumar a sua cama. Então, no mês 2, você vai criar o hábito de arrumar a sua cama e deixar ela bem bela, bem cheirosa. E aí, né, você, depois desse mês, você vai ver a diferença que vai fazer, né, nos ares da sua casa, de você não deixar tudo aquilo, sabe, bagunçado. Parece que a nossa mente vai ficando mais confusa quando as coisas vão ficando bagunçadas por aí na nossa casa. Então, esse foi o mês 2. No mês 3, você vai criar o hábito de se vestir bem, completamente, dos pés à cabeça, para ficar dentro de casa. Sim, principalmente para quem faz home office,
principalmente para quem é dona de casa, que muitas vezes estende o tempo de ficar de pijama, ou às vezes no sábado, que é o seu momento de descanso, que você trabalhou a semana inteira, você fica, ai, eu vou ficar de pijama, porque é tão gostosinho, não sei o quê. Não tem problema se uma vez ao mês você ficar um pouquinho de pijama dentro de casa. O problema é quando isso se torna um hábito e aí você não consegue adiantar as coisas, você não consegue sair cedo para poder passear, você não consegue começar a resolver minimamente coisas mínimas ali no seu sábado que você precisa resolver que você não conseguiu resolver durante a semana. Por quê? Porque você ainda está de pijama. Então, não importa se você fica dentro de casa ou se você trabalha a semana inteira fora, vamos criar esse hábito de ficarmos lindas e belas dos pés à cabeça. Então, nada de ficar descalça. Eu amo ficar descalça, eu vou ser bem sincera. Eu, nesse momento, estou descalça aqui. Né? Então, assim, eu entendo, assim, a vontade de ficar descalça, mas vamos fazer esse esforço de colocar um sapatinho bonitinho dentro de casa. Se você é a rainha de tire o sapato antes de entrar dentro de casa, no meu caso eu sou assim, compre um sapatinho, uma sandalinha para você ficar dentro de casa, para quando você olhar para o seu pé, você se sentir bonita e bela e você ter ânimo ser um refrigério para você arrumar as coisas dentro de casa. Arrumar o cabelo, passar um batonzinho, tudo isso faz total diferença para você fazer o seu dia andar. Vamos tentar? Esse foi o mês 3. No mês 4, você vai criar o hábito do destralhe de 15 minutos. Então, todos os dias, em 15 minutos. Se você está na correria do dia a dia e trabalha fora, o home office tem uma rotina super atarefada, você pode até começar com um destralhe de 5 minutos. Mas se você sabe ali nos seus horários que dá para você fazer esse destralhe de 15 minutos no final do dia, então crie esse hábito. É destralhar papel, é destralhar roupa. Você que tem filho, destralhar brinquedo, quantas coisas nós vamos acumulando dentro da nossa casa e aquilo só vai gerando bagunça, já vai gerando desordem, vai gerando incômodo. Então, se você tem o hábito de destralhar por 15 minutos aquele cantinho da cozinha, aquele cantinho do quarto, o armário, aquela caixa de brinquedos, você vai trazendo um refrigério para sua casa e até mesmo a possibilidade de colocar coisas novas que realmente sejam úteis para o seu dia a dia. Então, nesse mês 4, você vai focar nos 15 minutos de destralhe. No mês 5, você vai criar o hábito de beber mais água. Sim, o método Fly Lady não é só sobre como arrumar a sua casa e limpar a casa, mas também tem o cuidado pessoal. É muito importante que a gente também cuide da nossa saúde. É justamente para isso que o método serve, para que a gente tenha tempo de cuidar da nossa família e da nossa saúde. Então, que você possa, nesse mês, focar em beber mais água, em se hidratar, para ter um cabelo mais hidratado, para ter uma pele mais, né, viçosa, para você realmente ter uma saúde melhor. Então, no mês 5, foque em ter uma garrafinha de água para você ir andando para o trabalho, ter na sua mesa de trabalho, ou com você ali na sua rotina dentro de casa, na hora de você limpar as coisas, na hora de cuidar das crianças. Você vai ter a sua garrafinha para você beber água e crie uma meta por dia. O que você percebe, o que o seu médico indica, aquilo que você pesquisou, que é o ideal para o seu peso, quantos litros de água você deve beber no dia. No mês 6, eu pulei aqui um mês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu coloquei já logo 7, já errei aqui a conta. No mês 6, você vai focar na limpeza rápida do banheiro. O que seria essa limpeza rápida do banheiro? Assim como tem o brilhar a pia, você vai focar agora no brilhar a pia do banheiro, ou seja, uma limpeza muito rápida no banheiro. Enquanto você se arruma de manhã, que você já criou o hábito de se vestir aos pés da cabeça, lá no mês 3. No mês 6, depois de você realmente se arrumar, você vai rapidamente limpar ali o balcão ou a pia do seu banheiro, limpar o espelho que muitas vezes vai sujando, que a gente vai usando e vai ficando alguns resquícios de algumas coisas no espelho, então você limpa o espelho, limpa o móvel ali mais próximo, limpar a tampa da lixeira, a tampa do vaso que vai juntando o pó, tudo isso faz toda a diferença para ter aquele aspecto de limpeza no banheiro. Por quê, gente? Porque a gente não limpa o banheiro toda a semana. Ai, Jéssica, que nojo, a gente não limpa o banheiro toda semana. Calma, não é isso. A gente não faz aquela limpeza pesada. A gente sim limpa dentro do vaso, a gente sim vai limpar as superfícies, mas a gente não vai fazer aquela limpeza de esfregar o chão. Então a gente precisa manter o banheiro funcional.
E para isso a gente precisa criar o hábito de sempre estar mantendo o banheiro limpo. Então, no mês 6, você vai focar na limpeza do banheiro muito rápido. Gente, tudo no método Fly Lady tem que ser muito rápido. Não é para você gastar 1 hora, é para você gastar uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, 15 minutinhos ali, dando uma limpezinha rapidinha ali no banheiro, naquilo que está mais sujo naquele dia, né? Focar ali de passar um paninho, de passar um álcool. Aí você vai vendo aquilo, o material de limpeza que faz mais sentido para você, um lenço umedecido e pronto, vida que segue. É esse o hábito que você vai criar sempre depois que você se arrumar de manhã, de você dar uma ajeitadinha ali, colocar as coisas no lugar. Blá, blá, blá. Acabou. Limpeza? VaptVupt. No mês 7, você vai focar no exercício físico. Então, como eu disse para vocês, o Fly Lady não é somente sobre a limpeza e a organização da casa, mas também sobre a sua saúde física. Então, no mês 7, você vai focar em limpar, ó, tô lendo errado, em fazer o seu exercício físico. Não precisa ser exatamente ir à academia ou fazer alguns exercícios. Se você não tem esse hábito, essa prática, gente, de já ter uma rotina de se movimentar e tudo mais, é bom que você não só foque em, eu vou ter que arranjar uma academia, eu vou ter que... Não, você pode se movimentar dentro de casa. Inclusive, você que já tem uma prática desportiva, você pode, inclusive, criar alguma coisa para você nos dias que não sai para se exercitar, de você fazer o exercício em casa. Porque às vezes na correria do dia você tem que faltar uma aula do esporte que você faz, ou às vezes você tem que faltar à academia, e aí na correria ali do dia a dia você pode já ter pronto uma série, alguma coisa que vai fazer com que você dentro de casa não perca o dia de exercício. Então, crie o hábito de fazer exercício físico no mês 7. No mês 8, é muito importante que você crie o hábito de fazer o planejamento de passeios de família. Eu acho que esse é o mês mais legal. Onde você vai criar o hábito de você usar a sua imaginação para você criar momentos com a sua família. Por quê? Porque o intuito é que você, colocando o método de Fly Lady em prática, você não vai perder tempo no final de semana para focar somente na organização da casa. A gente já falou no primeiro vídeo que nós vamos criar setores na nossa casa, áreas na nossa casa para focar na limpeza pesada e dividir essa limpeza em 15 minutinhos cada dia para que no final de semana a gente tenha tempo de passear com a família, para que a gente tenha tempo de descansar. Então, esse vai ser o hábito que você vai adquirir no mês 8. Você vai criar o hábito de pesquisar, de encontrar maneiras criativas de passar mais tempo com a sua família, porque até isso às vezes a gente não tem hábito, a gente foca no trabalho, a gente foca nos estudos, a gente foca na casa e muitas vezes a gente esquece do essencial. Eu sei que tem pessoas que fazem o contrário, né, que deixa tudo largado e só foca no passeio e na diversão, mas se você é a pessoa que esquece do passeio, esquece da família, esse é o seu mês, para você criar esse hábito de se dedicar a pensar no que eu posso criar como hábito de todo sábado, todo domingo, fazer um passeio rapidinho ali com a família. É ir para o parque, é ir para a praça. Não precisa ser uma coisa que você gaste muito dinheiro, não, tá, gente? É por isso mesmo que tem que ser algo criativo. Então, deixe que esse mês seja um mês para você, né, fazer com que a sua criatividade flua, para que você pesquise aí na internet possibilidades na sua cidade, no seu bairro, para você se divertir em família. Agora, no mês 9, você vai focar na sua rotina noturna. Todo dia à noite você precisa organizar as suas coisas para que no dia seguinte você não fique na correria. Eu vou esquecer isso. Eu tenho que colocar isso na mochila, principalmente para quem vai correndo para trabalhar. Mas mesmo para você que vai ficar em casa trabalhando home office, ou você que é dona de casa, por que não criar uma rotina noturna para você dormir melhor? Seja com a leitura de um livro, seja arrumando já a sua roupa que você vai se vestir no dia seguinte para você não perder tempo. Então, você precisa criar uma rotina noturna. Inclusive, reforçar a rotina noturna do destralhe das coisas, se você perdeu esse hábito. Inclusive, do fazer a pia brilhar, que faz parte da rotina noturna. Então, é momento de você reforçar a sua rotina noturna para fazer as coisas andarem melhor no dia seguinte, quando você acordar, que você tá lá igual um zumbi com sono e você não consegue fazer as coisas direito. No mês 10, você vai criar o hábito de fazer o menu de refeições. Para você que ainda não tem esse planejamento, de fazer as suas os menus, vamos dizer assim, né? O planejamento de refeições, diário, semanal, mensal, da maneira com que você acha melhor, você vai criar o hábito de criar esse menu
para organizar as refeições no seu dia a dia, seja para você que leva a marmita no trabalho, seja para você que fica em casa. Você precisa criar um planejamento estratégico para você não ter que, na correria, ai, acabou tal coisa, tem que fazer tal coisa. Ai, acabou tal coisa, tem que fazer tal coisa. Ai, nossa, eu preciso preparar tal coisa. Aí abre o congelador, tá congelado. Ou abre o congelador, não tem aquilo que você deveria ter comprado no mercado. Então, o menu ele ajuda justamente a você fazer a sua lista de compras e a você planejar quando que você vai cozinhar aquilo, em que momento você vai fazer uma conta matemática, inclusive. Ó, em tanto tempo a gente come e termina o arroz. Então, nesse dia, eu preciso sempre fazer o arroz mais uma vez, ou dessa vez eu vou fazer o macarrão. E aí você vai realmente planejando. É um planejamento que muitas vezes é chato, tem gente que não gosta. E eu posso criar aqui um vídeo para vocês falando uma forma simples e prática de facilitar o preparo das suas refeições, tá bom? Então, se vocês quiserem, vocês deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo para poder explicar para vocês uma maneira fácil e prática de fazer com que isso não pese no seu dia a dia. No mês 11, você vai fazer o detox do celular. Quantas vezes você perde tempo nesse seu celular, hein? Ao invés de você estar aprendendo algo, estudando algo, ouvindo um livro, você está ali, ó, só scrollando, só passando o dedinho ali no vício, e aí às vezes você perde o tempo com a sua família, você perde o tempo da sua leitura, da sua oração, da sua organização da casa, do trabalho, de descanso, inclusive, porque o celular na cara antes de dormir não faz bem. Então, é o mês para você ver realmente quanto tempo você tem gastado no celular e fazer um verdadeiro detox de redes sociais, fazer um detox aí daquilo que você mais faz no celular e que você poderia estar fazendo uma coisa mais útil, principalmente para quem já trabalha com o celular, né? Vamos sair um pouquinho do celular e, né, ficar off, ler um livrinho, né, ficar olhando para a parede às vezes pensando na vida, faz bem também, né? E no último mês, que é um desafio muito legal, e particularmente é um desafio muito difícil para mim, que é o sorrir sempre. Gente, faz toda a diferença a gente sorrir mais no dia a dia. Tem pessoas que têm um riso fácil, riso frouxo, mas mesmo essas pessoas, diante do peso da vida, diante das responsabilidades da vida, vai perdendo esse sorriso. E ao invés de lavar uma louça sorrindo, ao invés de estar com a família sorrindo, ao invés de estar assistindo alguma coisa e estar sorrindo, perde até o gosto de sorrir nos momentos de diversão. Mas principalmente nas tarefas do dia a dia, a gente precisa sorrir mais, porque isso torna a vida mais leve. Inclusive, às vezes eu tô ali séria, lavando uma louça, e aí o meu filho aparece e tá brincando ali do lado e tudo mais, e aí, de repente eu lembro que eu preciso sorrir para tornar aquela tarefa mais leve, preciso sorrir pelos meus filhos, e ali eu tô sorrindo pensando em nada. E aí ele pergunta assim: mamãe, ele tem 3 anos, mamãe, do que você tá rindo? E aí, às vezes eu fico me perguntando se ele tá perguntando, né, pra mim, se eu tô rindo de alguma coisa, porque eu fico muito de cara fechada. Até porque às vezes ele pergunta pra mim, quando eu tô de cara amarrada: mamãe, por que você tá brava? E às vezes eu não tô brava, eu só tô focada em uma tarefa. Eu falo, não, meu filho, eu não tô brava, eu só tô concentrada em fazer alguma coisa. Então a gente precisa aprender a ficar concentrada fazendo alguma coisa com um leve sorriso nos lábios. Não precisa ficar tão carrancudo, sabe? Também não precisa virar um sorriso frouxo, uma risada frouxa, mas só um sorrisinho leve. Isso vai trazendo mais leveza. E é interessante que quando eu estou sorrindo e eu não estou rindo de nada, eu só estou sorrindo mesmo para poder tornar aquela tarefa mais leve. E ele vem e pergunta por que que eu estou rindo, do que eu estou rindo. Eu começo a rir, porque eu acho engraçada a situação. Então, o sorriso, ele vai trazendo mais alegria, enquanto que a cara fechada vai trazendo mais mau humor, vai trazendo mais briga, mais gritaria muitas vezes, vai trazendo mais mau humor. Então, quanto mais cara fechada, se alguém pergunta assim, por que que você tá brava? Às vezes você fica mais brava ainda, às vezes você não consegue sorrir depois de receber essa pergunta. Então, por isso que no último mês é importante você ter como um novo hábito sorrir mais, sorrir sempre, ser mais agradável na hora de receber os seus, ou na hora de você chegar em casa e os seus já estão em casa, você estar sorrindo, ou às vezes fazendo uma tarefa, você está sorrindo, mesmo que você esteja sozinha em casa, porque isso vai fazer total diferença para o seu bom humor nos dias leves, mas principalmente nos dias pesados. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou sim fazer um vídeo somente falando sobre os 31 Baby Steps do método Fly Lady, mas eu achei que seria legal trazer essa proposta de um hábito por mês para que a gente comece devagar, para que a gente mude os hábitos devagarinho, que foi aquilo que eu propus aqui no início do canal, fazendo um vídeo falando para vocês calma, tranquilidade, a gente não precisa mudar vários hábitos de uma vez só. Então, eu espero que essa proposta te ajude de alguma forma, se de repente o método de 31 dias seguidos mudando de hábito não funcione para vocês.
que esse vídeo possa fazer a diferença na sua vida, tá bom? Se você gostou e você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E se você acha que isso vai te ajudar alguém, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam de uma vida mais leve e de mais tempo com a família, de diversão e não só ficar nas tarefas do dia a dia, organizando casa, trabalho, tudo isso é muito bom, mas se feito em exagero, pesa e a gente vai ficando mais mal-humorado e isso não é legal. Então, um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.